Eu tenho uma história recente Me sobre diz, isso, conta lá. cara. Muito Pode contar? recente. Pode contar? Pode, só não vou falar nomes. Perfeito. Mas vou falar que é um grande hospital. Tá. Grande hospital. E teve uma obra enorme, e nessa obra foi feito a instalação dos VRFs, e o cara subcontratou uma empresa não credenciada. E foram passando várias empresas lá para poder tentar resolver o problema, ninguém conseguia. E aí a gente foi chamado lá, até por causa do credenciamento e tal. Tinham 6 placas queimadas. 6 Seis placas. placas. Placas eletrônicas. Placas eletrônicas. Mas Fora que instalação toda errada. fora de padrão. Toda fora de padrão. E como é que Olha, resolve isso? como é que resolve, né? Não ia ter garantia. Assim, a gente pegou o serviço e aí o fabricante deu a garantia por considerando que nós íamos resolver o problema. Olha que legal, cara. E aí foi, nossa, uma trabalheira, porque cada hora era um Desmonta problema. tudo, faz de novo. Nossa senhora. E, Nossa. e olha, imagina. Aí o cara quer economizar, sabe? Mas o barato sai muito caro. O cara tem que ter um mínimo de informação, cara. Ele tá na área da construção, ele tá na área do. Sabe? Então, como é que ele não conhece isso? Assim, não precisa conhecer profundamente, mas é meio óbvio isso, né? Que o barato sai caro em coisas que você tem que ter mão de obra especializada, né? E, cara, que dor de cabeça. Aí você vê que quando a gente concorre aí com grandes. Com serviços, né, maiores, de grandes empresas você acaba perdendo, porque você vai cobrar o preço justo para o que você oferece, só que vai ter aquele cara que vai lá cobrar baratinho, falando que sabe fazer uma coisa que não sabe, né? Então, assim, aqui no Rio de Janeiro isso é muito comum, muito. Chega a ser triste. E imagina, vamos assim. A gente falou do hospital, mas imagina a cabeça do arquiteto. Poxa, faz uma Exato. baita. O arquiteto geralmente ele é o mediador da obra. Sim, Então ele chega pro cliente e fala: Ó, você precisa pôr um ar-condicionado aqui, a gente vai pegar o melhor do mercado, vou colocar para você um VRF. Pô, o melhor que tem, mais durável, mais eficiente. Beleza, instala ali. Aí na hora de instalar, o cliente, não, eu vou pegar uma mão de obra mais barata. Mas só um exemplo, tá? uhum. Tá toda concluída a obra. Quando você vai ligar os ar-condicionados, que geralmente é o último, né? É, Na hora que é, você liga o ar-condicionado para entrar em casa, né? já tá tudo limpinho, bonitinho, pintadinho, Beleza, ó, não funcionou. aí Pô, quebra beleza. tudo de Ó, novo. abre o forro aqui. Pô, cara, eu vou ter que pintar o forro de novo. Vai ter que pintar o forro de novo. Aí você corta aqui, pô, vai ter que passar a parede aqui porque o dreno foi mal feito. Aí corta a parede, tira a textura. Então, assim, o preço, indiferente de qual profissional, de qual segmento, seja um arquiteto também, a gente sabe que tem arquitetos extremamente competentes e arquitetos iniciantes que estão Sim, começando, que ainda não tem bagagem. A gente sabe também que tem engenheiros muito bons, muito qualificados, e geralmente quanto melhor, é um meio que padrão de mercado, quanto melhor é aquele profissional, ele vai ter um valor agregado maior. sim, Então, eu acho que hoje, num arquiteto, num engenheiro que quer segurança para o cliente, ele precisa disso. Porque, assim, tem clientes também que ele fala assim, beleza, deu problema, só que peraí, arquiteto, a responsabilidade é sua. sim, Essa eles falam garantia aqui isso. tem que dar. É. Então, o meu forro aqui, quem vai fechar depois é você, a pintura quem vai fazer é você, esse custo operacional de cortar a parede vai ser seu. Então, hoje, quando você coloca a margem de segurança que uma empresa qualificada traz para o negócio, cara, com certeza fica fácil, fica simples e fica barato. Acaba Sim, barato na última linha. essa é barato, porque depois vai ser do bolso dele, né? Perfeito. Mas a gente segue, por isso que eu faço um trabalho é um trabalho que eu acho educativo, né? Esse trabalho que eu faço no showroom, eu reúno os arquitetos e aí falo sobre os equipamentos, as tecnologias existentes, a diferença de uma boa instalação, quais são os procedimentos que precisa ser feito para ter noção de que não é uma coisa simples, não é só pendurar a máquina como o pessoal pensa. Eu falo também muito sobre que a gente tem que tem que estar no início. Não adianta chamar a gente já quando ocorre que tem que passar a tubulação. Não, a gente tem que participar do projeto. Porque muitas vezes vai ter, sei lá, marcenaria no negócio todo. Então, pô, um raiol vai servir ali? Não tem parede. É um cassete de uma via, enfim, É um depende duto. é um duto. Então, assim, se o arquiteto não tiver consciência que a gente precisa chegar um pouco antes, acaba até prejudicando o trabalho dele, né? Então faz sentido a gente falar que o refrigerista ou a empresa de instalação de ar-condicionado é tão importante quanto, sei lá, quanto a elétrica da casa, quanto a Com estrutura. certeza, com certeza. Até porque chega uma hora que aí o cliente fala assim, não, porque eu quero economizar, tal. Tem horas que se você não chega antes, você não sabe.
tem opções melhores de passar a infra, de gastar menos infra, e você não pode porque não foi planejado antes. Tem que dar uma volta, tem que fazer coisas assim para poder conseguir fazer aquela instalação. Então, se você faz antes, assim como a elétrica, você consegue o melhor caminho, você consegue dar mais opções para o cliente, para o arquiteto, né? E realmente fazer ele entender, né? Ah, eu quero um custo-benefício, beleza, vamos fazer aí tem que ter um tempo para você calcular, fazer um projeto, pensar na melhor opção, e não assim, né? Em cima da hora, corre aqui para passar a tubulação. Pô, não tem como. Eu fico desesperado. Porque é exatamente isso que acontece, né? A área técnica não está ideal, você vai ter que, às vezes, fazer furo técnico. Se fosse no projeto, já estava pronto. Então, tudo Exato. isso encarece muito o projeto. E hoje, eu acho que muito arquiteto e engenheiro está entendendo que existe um negócio chamado simultaneidade, né? Que é O que é simultaneidade para VRF? É que você, por exemplo, você tem um equipamento que rende X mil BTUs, ou XTRs ou XHP. Você pode ter instalado uma quantidade maior de potência de evaporadoras do que a condensadora. Sim. Então vamos criar aqui que eu tenho uma unidade de 10 HP na unidade externa. Eu posso ter na minha unidade interna 3 HPs. Então eu posso ter mais potência de evaporadora do que de condensadora. Pô, Gabriel, mas se eu ligar tudo, não vai pedir para minha unidade, não vai faltar condensadora? E na verdade, essa é a grande sacada. Quando eu quero economizar, eu consigo ter mais potência de evaporadora do que do condensador. Por quê? Poxa, vamos pensar numa residência. Pô, eu vou estar com, sei lá, tá com 2 quartos ligados e a sala. Pô, mas eu não vou estar com a sala de jogos no mesmo dia ligado. E eu não vou estar também com o quarto de hóspedes ligado. Ah, não, então, eu tenho uma sala de TV. Ah, não, quando eu estou na sala de TV, os meus quartos estão desligados. Então você consegue ter um equipamento externo, uma condensadora menor para a quantidade de evaporadoras. E isso faz com que o projeto ele acaba sendo um projeto mais eficiente e você consiga economizar no maquinário. E eu acho que isso pode ser consultado já no início da obra, é isso? Sim, com certeza. Com certeza. Assim, isso é muito interessante. Isso é um dos motivos que o 1 para 1 acaba ficando mais caro. Porque você vai comprar um monte de máquina e cada máquina tem que ter a potência máxima daquele ambiente. Perfeito. Né? Já no VRF, não. Na VRF ele vai modular e vai entregar de acordo com a necessidade que você vai usar. E realmente é muito difícil uma casa, principalmente uma casa grande, que pede um VRF, e use tudo ao mesmo tempo. Né? Então, esse tipo de configuração da simultaneidade, ele é fundamental para economizar energia e para ser um projeto até mais em conta do que um monte de máquina 1 para 1. Né? E assim, é o que eu falo, infelizmente as pessoas não estão muito, não tem muito esse conhecimento, né? E às vezes nem querem ouvir também. Não quer ouvir? Não, só. Não, um para um mais Qual que é barato, mais barato aquela aí? marca mais barata que tem. Mais barata. Aí hoje a gente vê muita durabilidade dos equipamentos, né? Sim. Tem equipamentos hoje, quando você, principalmente aqui nas áreas litorâneas, com 2 anos o equipamento está esfarelando. Eu não sei se vocês têm essa vivência, mas. Muito, já tem 1 ano. 1 ano. 1 ano. Bem assim, de frente para a praia. 1 ano. Aí você pergunta, por que uma máquina custa X e a outra custa Y? Isso. Essa máquina tem proteção contra maresia. Essa máquina tem proteção nas placas eletrônicas. Então, assim, você não consegue fazer uma máquina com tudo isso barato, né? Não tem como. Então, hoje o cliente que ele é esperto, o cliente que ele é inteligente, eu acredito que talvez seja uma palavra um pouco dura, né? Que o cliente que não faz isso, ele é desinteligente. Então, mas assim, o cliente que é esperto hoje, ele olha para o mercado não só preço final, preço lá, ó, aqui tanto, não. Pô, mas isso aqui é quase o dobro do valor. Mas calma aí, cara. Não estamos comparando o mesmo equipamento. Aqui eu tenho equipamento muito superior. Eu acho que é muito similar também à mão de obra.